Vivi com o diabo por 14 anos. O homem que me gerou foi o mesmo que destruiu minha juventude. Aos 15 anos, fiquei grávida do monstro que morava em minha própria casa. Com uma caixa de fósforos e a coragem desesperada de minha mãe, transformamos nosso cativeiro em cinzas. Até hoje não sei se ele sobreviveu àquelas chamas que devoraram não apenas nossa casa, mas toda uma vida de terror. Meu Deus, como é difícil começar essa conversa com vocês. Minha garganta já fica seca, meus olhos marejam, mas sei que preciso compartilhar minha história. Sei que talvez exista alguém me assistindo agora mesmo que está passando pelo que passei. E se você está aí, quero que saiba que não está sozinha. Aliás, antes de continuar, se essa história tocar seu coração, por favor, se inscreva no canal. Cada inscrição é como uma mão estendida para alguém que precisa de ajuda. Alguém como eu fui um dia. Esse botãozinho aí embaixo pode parecer pequeno, mas tem o poder de fazer histórias como a minha chegarem a quem mais precisa ouvir. Boa tarde, meus queridos. Sou Josefa Maria dos Santos, tenho 78 anos e uma vida que daria um livro tão grosso quanto a Bíblia. Nasci em Caruaru, no interior de Pernambuco, mas hoje moro em Petrolina, nas margens do Rio São Francisco, um lugar abençoado, onde finalmente encontrei paz depois de tanto sofrimento. Hoje, gerencio uma pequena pousada que comecei como um simples quartinho de aluguel há mais de 40 anos. Recanto da Jo, um pedacinho de céu que construí com minhas próprias mãos calejadas pelo tempo e pelo trabalho duro. Mas nem sempre minha vida foi assim. Houve um tempo em que viver era apenas sobreviver. Um tempo que, por muitos anos, tentei esquecer, empurrar para o fundo da minha memória como quem enterra um segredo na areia. Só que alguns segredos são como sementes. Mesmo enterrados, eles crescem, quebram a superfície e se mostram de novo, não importa quanto tempo tenha passado. Minha infância em Caruaru, nos anos 40, foi marcada pela miséria e pelo medo. Morávamos numa casa pequena de taipa, coberta de palha, nas franjas da cidade. O chão batido que eu varria todos os dias com uma vassoura de palha que eu mesma fazia. As paredes tão finas que quando chovia forte, a água entrava e formava lama nos cantos. Éramos pobres, tão pobres que muitas vezes jantávamos apenas farinha, com um fio de rapadura ralada por cima. Meu pai, Severino Antônio dos Santos, era funcionário do matadouro municipal. Um homem alto, de mãos pesadas como martelos, que sempre cheirava a sangue seco e cachaça barata. Usava um bigode grosso e preto que escondia a cicatriz que tinha no lábio superior. Dizia que tinha ganhado aquela marca numa briga, mas a verdade é que mamãe tinha acertado ele com uma panela quando ele tentou estrangulá-la, anos antes de eu nascer. Em casa, ele era como um rei tirano. Tudo tinha que ser do jeito dele, na hora que ele queria. O café tinha que estar na mesa às 5 da manhã. Nenhum minuto a mais, nenhum a menos. A janta precisava estar pronta quando ele chegava. Não importava se vinha às 6 ou às 10 da noite. E tudo tinha que estar impecável, mesmo vivendo naquela casa de barro que mais parecia um chiqueiro quando chovia forte. Mamãe, Antônia das Dores Santos, era uma mulher miúda, de mãos finas que pareciam galhos secos de tão trabalhadeiras. Tinha os cabelos pretos como carvão, sempre amarrados num coque apertado. Os olhos dela, os olhos, eram como duas jabuticabas maduras, grandes e brilhantes, mas sempre tristes, sempre assustados, sempre olhando para os cantos como quem espera que algo terrível vá acontecer a qualquer momento. Ela lavava roupa para fora, costurava para as famílias ricas da cidade, fazia tapioca para vender na feira de domingo. Trabalhava de sol a sol, mas o dinheiro que ganhava ia quase todo para a mão de meu pai, que gastava com cachaça e jogo do bicho. O pouco que ela conseguia esconder, guardava num buraco debaixo de uma pedra solta no quintal, enrolado num pedaço de pano. Era nosso dinheiro do fujão, como ela chamava baixinho. Eu era filha única. Mamãe teve 3 abortos antes de mim e 2 depois. O último quase a levou junto. O doutor da Santa Casa disse que ela não poderia ter mais filhos, o que fez meu pai ficar furioso por semanas. Ele queria um menino, um filho homem para seguir seus passos. Em vez disso, tinha eu,
uma menina magricela de pernas finas como varas de mármelo. Na escola, quando pude ir, fui uma menina quieta. A escola municipal Mestre Vitalino ficava a quase 1 hora de caminhada da nossa casa. Eu ia descalça, com um vestido de chita que mamãe costurou com retalhos que sobrava do serviço dela. Carregava uma bolsa de pano com um caderno de papel pardo e um lápis que precisava durar o ano inteiro. Minha professora, Dona Eulina, era uma senhora de cabelos grisalhos e voz mansa, que me ensinou não só as letras, mas também a sonhar com um mundo além daquele que eu conhecia. Foi ela quem notou as marcas nos meus braços quando eu tinha 9 anos. Marcas roxas de dedos grandes, da mão pesada do meu pai, que tinha me pegando uma rapadura sem permissão. Menina, o que aconteceu? Ela perguntou com aqueles olhos bondosos. Caí do pé de goiaba, professora. Respondi, como papai tinha me ensinado. O que acontece em casa, fica em casa. Ele sempre dizia, com aquela voz que fazia minhas pernas tremerem. O tempo foi passando e as coisas só pioraram. Quando completei 11 anos, algo mudou no jeito que meu pai me olhava. Já não era só raiva ou decepção por eu não ser o filho homem que ele queria. Era algo diferente, algo que me fazia sentir suja só de estar no mesmo cômodo que ele. Ele começou a implicar com tudo. Meu jeito de andar, de falar, até o jeito que eu penteava o cabelo. Tá se achando moça, é? Quer chamar a atenção dos cabras da rua? Ele dizia quando me via passar óleo de coco no par. Cabelo como as outras meninas faziam. Com essa saia assim, vai mostrar tudo que não deve. Gritava quando mamãe encurtava minhas roupas porque eu estava crescendo e não tínhamos dinheiro para comprar novas. Mamãe tentava me proteger como podia. Me mandava para a casa da comadre dela quando ele chegava bêbado. Me ensinava a ficar invisível, a não fazer barulho, a não chamar atenção. Quando seu pai estiver em casa, seja como sombra, minha filha. Sombra não faz barulho, não é vista, só existe. E assim fui crescendo, aprendendo a arte de desaparecer dentro da minha própria casa. Mas nem sempre era possível se esconder, principalmente quando ele decidia que eu merecia um corretivo por alguma coisa que ele inventava que eu tinha feito errado. Ah, meus queridos que estão me ouvindo agora, como é doloroso lembrar disso tudo, mas sei que preciso contar. Sei que tem alguém aí que precisa ouvir que não está sozinha, que é possível sobreviver e reconstruir a vida, mesmo depois do pior pesadelo. Se você estiver passando por algo parecido, saiba que estou aqui, contando minha história por você. E se você conhece alguém que está sofrendo, compartilhe este vídeo. Às vezes, só precisamos saber que não somos os únicos, que existe uma saída, mesmo quando tudo parece perdido. Antes de continuar com minha história, queria pedir de coração, se inscreva no canal, deixe seu like. Isso não é só para os números crescerem, é para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvir que existe esperança depois do sofrimento. E me conte nos comentários de qual cidade você está me assistindo, de qual cantinho desse Brasil você está me ouvindo contar essa história que guardei em segredo por tanto tempo. Estou aqui, abrindo meu coração para vocês, e cada comentário, cada mensagem de apoio me dá força para continuar. As coisas começaram a ficar realmente assustadoras quando completei 13 anos. Lembro como se fosse hoje, o sol escaldante de fevereiro em Caruaru, o céu tão azul que doía nos olhos. Meu corpo estava mudando, aquelas transformações que toda menina passa. Mamãe me explicava aos sussurros sobre os dias de mulher e como eu precisava me cuidar. Agora você tem que ter mais cuidado ainda, minha filha. Ela dizia com uma voz que carregava mais medo do que orgulho. E foi nessa época que o pesadelo realmente começou. Uma noite, depois que mamãe tinha ido dormir, eu estava lavando os pratos do jantar. Papai estava sentado na cadeira de palha na sala, bebendo sua cachaça num copo de alumínio amassado. Eu podia sentir os olhos dele nas minhas costas, como brasas queimando minha pele. De repente, ele estava atrás de mim, tão perto que eu podia sentir o bafo azedo de cachaça. Tu tá ficando parecida com tua mãe quando era nova, ele disse, a voz grossa e arrastada. Sua mão, pesada, pousou no meu ombro e desceu pelo meu braço, me deixando paralisada de medo. Mas espero que não seja tão desobediente quanto ela. Fiquei parada como uma estátua de sal,
o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Não conseguia respirar, não conseguia me mover. Então, tão repentinamente quanto tinha se aproximado, ele se afastou, cambaleando de volta para sua cadeira, resmungando algo que não entendi. Naquela noite, tranquei a porta do meu quartinho com uma cadeira, algo que nunca tinha ousado fazer antes. Na manhã seguinte, ele quebrou a fechadura da minha porta com um golpe só. "Nessa casa ninguém se tranca", ele gritou, os olhos injetados de ódio. Ou seria outra coisa. Quem não deve, não teme. Ou você está escondendo alguma coisa de mim, menina? Foi quando começou o que eu chamo de ritual da água suja. Todas as noites, antes de dormir, ele me fazia lavar as mãos e o rosto numa bacia de água suja que ele mesmo preparava. Era água, com terra do quintal, restos de comida, às vezes até urina que ele mesmo colocava na frente de todos. "É para aprender humildade", ele dizia, "para saber o seu lugar nessa casa." Mamãe tentava interferir, mas cada vez que ela abria a boca, ele a ameaçava. "Quer levar também, mulher? Tá defendendo essa menina à toa? Olhe o jeito que ela anda, toda oferecida." O cheiro daquela água suja, aquele odor de podridão e humilhação, ficava impregnado na minha pele por dias. Na escola, começaram as piadas, os cochichos quando eu passava. "Lá vai a fedorenta", eles diziam, tapando o nariz. Mesmo depois de me esfregar com sabão de coco que mamãe fazia escondido, o cheiro parecia não sair completamente. Ou talvez fosse só o fantasma dele que permanecia grudado na minha alma. Dona Eulina, minha professora, me chamou um dia depois da aula. "Josefa, minha filha, o que está acontecendo na sua casa?" Ela perguntou, segurando minhas mãos entre as dela. Abri a boca para responder, para finalmente contar tudo, para gritar por ajuda. Mas as palavras dele ecoaram na minha cabeça. "Se você abrir essa boca para alguém, vou acabar com você e com sua mãe." Então engoli o choro e as palavras e apenas sacudi a cabeça. "Nada não, professora. Tá tudo bem." Ela não acreditou, claro. Ninguém acreditaria naquela mentira transparente. Mas naquela época, em Caruaru, nos anos 50, problemas de família não saíam das 4 paredes de casa. Quem se metia em assunto de marido e mulher acabava sendo o errado da história. Os meses foram passando e o ritual da água suja foi ficando mais elaborado, mais humilhante. Às vezes ele me fazia ficar de joelhos na frente da bacia, como se estivesse rezando, enquanto ele derramava aquela água nojenta sobre minha cabeça, encharcando meu cabelo, meu rosto, minhas roupas. "É para limpar essa alma suja", ele dizia, muitas vezes na frente de minha mãe, que assistia em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo sofrimento. Depois, me obrigava a limpar toda a sujeira do chão com um pano, de 4, enquanto ele observava, bebendo sua cachaça, os olhos fixos em mim de um jeito que me fazia querer arrancar minha própria pele. O cheiro, aquele cheiro terrível, passou a me seguir como uma sombra. Na escola, o isolamento foi completo. Ninguém queria sentar perto da menina que fede. Os professores, mesmo preocupados, não sabiam como ajudar, ou talvez tivessem medo de se meter em assuntos de família. Em casa, comecei a dormir embaixo da cama, espremida entre o chão de terra batida e o estrado de madeira, como um animal assustado. Era o único lugar onde me sentia um pouco segura, onde achava que ele talvez não me alcançasse. Mas estava enganada. Uma noite, ele chegou mais bêbado que o normal. Ouvi seus passos pesados pelo corredor, o rangido da porta do meu quarto se abrindo. "Cadê você, menina?" ele chamou, a voz arrastada e ameaçadora. Fiquei paralisada de medo, tentando não respirar, esperando que ele desistisse e fosse embora. Mas ele se abaixou e olhou embaixo da cama, seus olhos encontrando os meus na escuridão. "Achei", ele disse, com um sorriso que me gelou até a alma. Suas mãos enormes me agarraram pelos tornozelos e me puxaram como quem arrasta um saco de batatas. "Hoje a limpeza vai ser diferente", ele anunciou, me arrastando pelo corredor até a cozinha. Mamãe não estava. Tinha ido socorrer uma vizinha que estava em trabalho de parto. Estávamos sozinhos na casa, e pela primeira vez entendi o verdadeiro significado do terror. Na cozinha, em vez da habitual bacia de água suja, ele tinha preparado algo pior.
uma mistura de água com esterco de boi que ele tinha trazido do matadouro. O cheiro era tão forte que meu estômago se revirou instantaneamente. Tua mãe não tá aqui para te defender hoje, ele disse, agarrando meus cabelos com força. Hoje vamos limpar você por dentro e por fora. O que aconteceu a seguir foi tão humilhante, tão degradante, que durante muitos anos tentei apagar da minha memória. Ele me forçou a ficar de joelhos diante daquela bacia fedorenta e afundou minha cabeça nela, me segurando pelo pescoço como se quisesse me afogar. Quando finalmente me deixou levantar a cabeça para respirar, eu estava engasgando, vomitando, chorando, mas ele não tinha terminado. Tirou o cinto e começou a me bater nas costas, nas pernas, em qualquer parte que conseguisse alcançar, gritando que eu era imunda, que precisava aprender a ser limpa por dentro e por fora. Cada golpe do cinto deixava uma marca ardente na minha pele, mas a dor física era quase um alívio comparada à humilhação, ao terror que sentia. Quando mamãe finalmente chegou, horas depois, me encontrou encolhida num canto da cozinha, ainda molhada daquela água imunda, o corpo marcado pelos golpes do cinto, tremendo incontrolavelmente. Ele já tinha ido dormir, roncando no quarto como se nada tivesse acontecido. Ela não disse nada. Apenas me levou para o quintal, onde tínhamos um tanque de lavar roupa, e gentilmente lavou meu corpo e meu cabelo com água limpa e sabão de coco. Suas mãos tremiam, e pude ver que ela também tinha marcas novas. Um corte no lábio, um hematoma se formando na bochecha. Desculpe, minha filha, ela sussurrou, as lágrimas se misturando à água que escorria pelo meu rosto. Desculpe por não conseguir te proteger. Aquela noite marcou uma mudança em mim. Algo se quebrou, mas ao mesmo tempo, algo mais forte começou a nascer. Uma determinação, uma vontade feroz de sobreviver, de escapar daquele inferno de alguma forma. Na manhã seguinte, quando ele saiu para o trabalho, mamãe me chamou para a cozinha. Precisamos fazer um plano, ela disse, a voz firme apesar do lábio inchado. Isso não pode continuar. Pela primeira vez em anos, vi um brilho diferente nos olhos dela. Não era só medo ou resignação. Era algo mais. Talvez esperança, talvez coragem, talvez apenas o instinto de uma mãe desesperada para salvar sua filha. Enquanto tomávamos um café ralo, começamos a sussurrar sobre possibilidades. Fugir para onde? Como sobreviveríamos? Quem nos ajudaria? Eram perguntas sem respostas fáceis, mas só de falarmos sobre elas, de imaginarmos uma vida longe daquele terror, já nos sentíamos um pouco mais fortes. O que não sabíamos é que as coisas ficariam muito piores antes que pudéssemos escapar, que o verdadeiro pesadelo ainda estava por vir, e que eu carregaria para sempre as cicatrizes, não apenas as visíveis na minha pele, mas as mais profundas, aquelas gravadas na alma. Meus queridos que estão me ouvindo, sei que essa história é difícil. Sei que muitos de vocês talvez estejam se perguntando por que estou compartilhando detalhes tão dolorosos. É porque acredito que a verdade, por mais feia que seja, precisa ser dita, para que outras Josefas, outras meninas e mulheres presas em casas que são verdadeiras prisões, saibam que não estão sozinhas, que existe uma saída, mesmo quando tudo parece perdido. Por favor, se essa história está tocando seu coração, compartilhe com alguém que possa precisar ouvir. Deixe seu like, se inscreva no canal. Cada pessoa que essa história alcança é uma possibilidade de ajudar alguém que está sofrendo em silêncio. E me conte nos comentários. Você conhece alguém que passou por algo parecido? Como essa pessoa conseguiu sair dessa situação? Suas palavras podem ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. Época, meu corpo já mostrava as mudanças da adolescência. Não era mais a menina magricela de pernas finas como varas de marmelo. Tinha curvas que, mesmo escondidas sob vestidos largos e sem forma, não passavam despercebidas aos olhos atentos, especialmente aos olhos dele. Lembro de um dia específico, uma quarta-feira de abril. O céu estava carregado, anunciando chuva, aquele tipo de tempestade violenta que cai de repente no sertão. Mamãe tinha ido entregar uma costura na casa de Dona Dalva, esposa do farmacêutico, e não voltaria tão cedo. Eu estava sozinha em casa, estendendo roupas no varal do quintal, rezando para terminar antes que a chuva caísse. Ouvi a porta da frente bater com força. Papai não deveria estar em casa àquela hora. Gelei.
Algo no barulho dos passos dele, no jeito que ele bateu a porta, me dizia que aquele dia seria diferente, pior. Josefa! Ele gritou da cozinha. Vem cá, menina! Larguei o lençol molhado no balde e entrei, o coração martelando contra as costelas. Ele estava sentado à mesa, uma garrafa de cachaça pela metade à sua frente. Tinha um corte no supercílio, sangue seco escorrendo pelo rosto, a camisa rasgada. Tinha se metido em alguma briga, com certeza. Vem cuidar disso aqui, ele ordenou, apontando para o corte. Tua mãe não tá, então tu vai ter que servir. Trêmula, peguei um pano limpo, molhei com água e me aproximei para limpar o ferimento. Suas mãos agarraram minha cintura, me puxando para mais. Perto, entre suas pernas. O cheiro de cachaça e suor era sufocante. Tu tá ficando uma mulher e tanto, ele disse, a voz pastosa, os olhos percorrendo meu corpo de um jeito que me fez querer desaparecer. Igualzinha tua mãe quando era nova. Tentei me afastar, mas suas mãos eram como tenazes de ferro. Pai, me solta. Preciso terminar de estender a roupa antes da chuva. Seu rosto mudou instantaneamente. A expressão quase lasciva, dando lugar à fúria. Tá me dando ordem agora? Tá se achando melhor que teu pai? O tapa veio tão rápido que não tive tempo de desviar. Acertou minha bochecha com força suficiente para me fazer cair no chão de terra batida. O gosto metálico de sangue encheu minha boca. Tinha mordido a língua. Levanta, ele ordenou, se erguendo da cadeira, o cinto já nas mãos. Vou te ensinar a respeitar teu pai. O que se seguiu foi uma das piores surras que já levei. O cinto açoitava minhas costas, minhas pernas, enquanto eu tentava me proteger, encolhida no chão como um animal ferido. Ele gritava acusações sem sentido que eu estava se oferecendo para os rapazes da rua, que estava envergonhando o nome da família, que precisava aprender meu lugar. Quando finalmente parou, exausto mais pelo esforço de me bater do que por piedade, caiu pesadamente na cadeira, servindo-se de mais cachaça. Eu estava caída no canto da cozinha, o corpo inteiro latejando de dor, sentindo o sangue quente escorrendo onde o cinto tinha aberto a pele. Vai se limpar, ele disse finalmente, sem olhar para mim. E depois prepara alguma coisa para eu comer. Tô com fome. Arrastei-me até o tanque no quintal, onde lavei o rosto e os braços, vendo a água se tingir de vermelho. As nuvens finalmente desabaram, e a chuva forte caiu sobre mim, lavando o sangue, misturando-se às minhas lágrimas. Fiquei ali por muito tempo, deixando a água fria aliviar um pouco a dor das feridas abertas, rezando para que mamãe voltasse logo. Mas quando ela voltou, horas depois, encharcada pela chuva, trazendo um pedaço de bolo que Dona Dalva tinha lhe dado, encontrou uma cena diferente do que eu esperava. Papai tinha adormecido na mesa, a cabeça apoiada nos braços cruzados, roncando alto. Eu estava sentada no canto mais afastado da cozinha, os olhos inchados de tanto chorar, o corpo coberto de marcas, mas com uma expressão diferente no rosto. O que aconteceu? Mamãe sussurrou, largando sua trouxa de costura, correndo para examinar. Meus ferimentos. Ele me bateu, respondi simplesmente. Não precisava explicar mais. As marcas falavam por si. Mamãe, não podemos mais ficar aqui. Ela assentiu lentamente, os olhos fixos nos meus. Eu sei, minha filha. Eu sei. Naquela noite, depois que ele caiu em seu sono alcoólico habitual, mamãe tratou meus ferimentos com uma pasta feita de ervas que tinha aprendido com sua mãe. Enquanto passava o remédio caseiro nas marcas do cinto, ela sussurrava planos. Estava juntando dinheiro, escondendo moedas e notas no buraco debaixo da pedra solta. Quando tivesse o suficiente, fugiríamos para Recife, onde tinha uma prima distante que talvez nos acolhesse. Só mais um pouco, ela prometia, os olhos brilhando com uma determinação que eu raramente via. Só mais um pouco e vamos sair desse inferno. Mas o destino tinha outros planos. Não teríamos a chance de fugir antes que o pior acontecesse. 2 semanas depois daquela surra, numa noite em que mamãe tinha ido ajudar no parto de outra vizinha, ela tinha fama de parteira habilidosa no bairro, ele chegou em casa mais cedo que o habitual. Eu estava na cozinha, preparando uma sopa rala de abóbora para o jantar, quando ouvi a porta bater. Imediatamente, todos os meus sentidos ficaram em alerta. Os passos dele soavam diferentes. Não eram os tropeços de um bêbado, mas passos firmes, determinados. Algo havia mudado.
E o medo que senti foi ainda maior que o habitual. Onde tá tua mãe? Ele perguntou parado na porta da cozinha. Foi ajudar Dona Zefa que tá tendo menino. Respondi, sem olhar para ele, mexendo a sopa como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas me observando. Então, ouviu fechar a porta da frente, passar a tranca. Depois, foi até a porta dos fundos e fez o mesmo. Estávamos trancados. Que foi, pai? Perguntei, a voz traindo meu nervosismo. Por que tá trancando as portas? Para ninguém interromper. Ele respondeu, com uma calma que era mais assustadora que seus gritos habituais. Chegou a hora de tu aprender a ser mulher de verdade. As palavras caíram como pedras no meu estômago. Entendi imediatamente o que ele queria dizer, e o terror que senti foi diferente de tudo que já tinha experimentado. Não era o medo da dor física, das surras, da humilhação. Era algo mais profundo, mais primitivo. Pai, não, sussurrei, largando a colher na panela, recuando até bater na parede. Por favor, não faz isso. Ele avançou lentamente, como um predador que sabe que a presa não tem para onde fugir. Tu é minha filha. Eu criei, eu sustentei, eu fiz tudo por ti. Agora vai me agradecer do jeito certo. O que aconteceu a seguir ficou gravado na minha memória como ferro em brasa. Suas mãos ásperas rasgando meu vestido simples, seu peso me prensando contra o chão de terra batida, sua respiração pesada no meu rosto, enquanto ele destruía a última coisa que era verdadeiramente minha inocência, minha dignidade. Gritei, implorei, lutei como um animal selvagem, arranhando, mordendo, tentando escapar. Mas ele era muito mais forte, e cada resistência só parecia aumentar sua fúria e determinação. Quando finalmente acabou, ele se levantou, ajeitou as roupas como se nada tivesse acontecido e disse apenas: agora sim tu é mulher. E se abrir a boca para alguém sobre isso, mato tu e tua mãe. Fiquei deitada no chão da cozinha por horas. Ou talvez tenham sido apenas minutos. O tempo perdeu todo o significado. A dor física era intensa, mas era nada comparada ao vazio que sentia por dentro, como se algo fundamental tivesse sido arrancado de mim, algo que jamais poderia ser devolvido. Quando finalmente consegui me mover, arrastei-me até o tanque no quintal. A noite estava estrelada, o céu de um azul escuro profundo, indiferente ao horror que acabara de testemunhar. Lavei-me como pude, esfregando a pele até ficar vermelha, tentando limpar não apenas o sangue e o suor, mas a sensação das mãos dele, o cheiro dele, a memória do que tinha acontecido. Mas algumas manchas não saem com água e sabão. Algumas feridas não cicatrizam com o tempo. Algumas memórias se recusam a desaparecer. Não importa quanto tentemos enterrá-las. Quando mamãe voltou, horas depois, exausta após ajudar a trazer uma nova vida ao mundo, encontrou-me encolhida na minha cama, tremendo apesar do calor da noite. Um único olhar para meu rosto foi suficiente para ela entender o que tinha acontecido. Não foram necessárias palavras. Ela apenas sentou-se ao meu lado, tomou minhas mãos nas dela e chorou comigo. Não eram lágrimas de pena ou compaixão, mas lágrimas de raiva, de impotência, de culpa por não ter estado lá para me proteger. Vamos embora daqui, ela sussurrou finalmente, a voz rouca de tanto chorar. Amanhã mesmo. Não importa para onde, não importa como. Não podemos ficar mais nem um dia. Concordei silenciosamente, incapaz de falar, incapaz de pensar além daquele momento, além daquela dor. A única coisa que sabia com certeza era que, se ficássemos, ele faria aquilo de novo, e de novo, até que não sobrasse nada de mim além de um corpo vazio, uma casca sem alma. O destino, porém, tinha outros planos para nós. Planos que envolveriam fogo, sangue e uma fuga desesperada na calada da noite. Mas isso, meus queridos, é outra parte dessa história que ainda está por vir. Nessa jornada dolorosa, cada um de vocês é como uma estrelinha no céu escuro da minha memória. Depois daquela noite terrível, algo mudou dentro de mim. Era como se uma chama pequena, mas persistente, tivesse se acendido no lugar onde antes só havia medo e desesperança. Não era raiva exatamente, nem ódio, embora houvesse muito disso também. Era uma determinação feroz de sobreviver, de escapar, de algum dia respirar sem medo. Na manhã seguinte, ele saiu cedo, antes mesmo do sol nascer.
Não olhou para mim, não falou comigo. Era como se eu fosse apenas um móvel, um objeto da casa que ele podia usar quando quisesse e depois ignorar. Essa indiferença, de alguma forma, doía quase tanto quanto a violência da noite anterior. Assim que ele saiu, mamãe entrou em ação. Com uma energia que eu não via há anos, ela começou a juntar nossas poucas coisas, 2 mudas de roupa para cada uma fotografia antiga da família dela, um pequeno terço de madeira que tinha sido de sua avó. Tudo cabia numa trouxa de pano que ela amarrou com força. Vamos para a rodoviária, ela disse, determinada. Pegamos o primeiro ônibus que sair, não importa para onde. O dinheiro que ela tinha guardado no buraco sob a pedra solta não era muito, apenas algumas notas amareladas e um punhado de moedas. Mas talvez fosse suficiente para nos levar para longe o bastante. Estávamos prestes a sair pela porta quando ouvi o som que gelou meu sangue. Os passos pesados dele, voltando. Mamãe também ouviu. Rapidamente, empurrou a trouxa para debaixo da cama e me puxou para a cozinha. Quando ele entrou, estávamos as 2 lá, fingindo que era um dia como qualquer outro. Ela varrendo o chão, eu mexendo o café no fogão a lenha. Esqueci minha faca, ele resmungou, indo direto para a gaveta onde guardava a faca de caça que sempre levava consigo. Era uma faca grande, com cabo de osso, que ele usava para mostrar que era valente. Enquanto ele mexia na gaveta, seus olhos encontraram os meus por um instante. Não havia remorso ali, nem vergonha pelo que tinha feito. Apenas um tipo de posse, como se olhasse para algo que lhe pertencia. Depois que ele saiu novamente, mamãe largou a vassoura e segurou meus ombros. Não podemos ir agora, ela disse, a voz baixa e urgente. Ele vai notar, vai nos procurar. Precisamos esperar até a noite, quando ele estiver dormindo. O dia se arrastou como uma eternidade. Cada minuto parecia 1 hora, cada hora um dia, inteiro. Fiz minhas tarefas habituais como um autômato. Limpei a casa, lavei roupa, preparei o almoço que ninguém comeu. Mamãe costurava o vestido de uma cliente, os dedos movendo-se rápido e precisos, mas seus olhos estavam distantes, planejando, calculando. Quando a noite finalmente caiu, ouvimos os passos dele na calçada. O som da porta se abrindo foi como uma sentença. Ele entrou cambaleando, mais bêbado que o normal, o rosto vermelho e suado, os olhos vidrados. Cadê a janta? Ele rosnou, jogando o chapéu no chão. Mamãe correu para servir o feijão com farinha que tinha preparado. Eu fiquei no canto mais afastado da cozinha, tentando me fazer invisível, mas sentindo seus olhos me seguindo, me despindo, me possuindo novamente mesmo sem me tocar. Ele comeu ruidosamente, bebendo cachaça entre as colheradas, derrubando comida na mesa, no chão. De repente, empurrou o prato com força, fazendo-o cair e quebrar. Essa comida tá uma merda, ele gritou, levantando-se da cadeira com dificuldade. Tu não sabe fazer nada direito, mulher. Avançou para a mamãe, o punho erguido, pronto para golpeá-la como tinha feito tantas vezes antes. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Eu me coloquei entre eles. Não! Gritei, a voz mais firme do que jamais tinha sido. Não toca nela! Por um momento ele pareceu surpreso demais para reagir. Então seu rosto se contorceu numa máscara de fúria. Quem tu pensa que é para me dar ordem, sua? O tapa veio, com toda a força, me jogando contra a parede. A cabeça bateu com um baque surdo e por um instante vi estrelas. Antes que pudesse me recuperar, ele me agarrou pelos cabelos, arrastando-me pelo chão da cozinha. Já que tu tá tão valente, vamos ver se aprende a lição de ontem de novo. Foi quando mamãe pegou a panela do fogão. Uma panela pesada de ferro fundido, cheia de água fervente para o café. Com um movimento rápido, jogou o conteúdo nas costas dele. O grito que ele deu foi como nada que eu já tinha ouvido antes, meio humano, meio animal, cheio de dor e raiva. Largou meus cabelos imediatamente, girando para encarar mamãe, a pele das costas já vermelha e começando a formar bolhas onde a água fervente tinha atingido. Sua desgraçada! Ele urrou, avançando para ela como um touro enfurecido. Mamãe recuou, ainda segurando a panela vazia como uma arma. Foge, Josefa! Ela gritou. Foge agora! Mas eu não podia abandoná-la. Não depois de tudo que tínhamos passado. Juntas, não depois de tudo que ela tinha sacrificado para me proteger.
Em vez de correr, agarrei a primeira coisa que vi, a faca de caça que ele tinha deixado sobre a mesa. O que aconteceu a seguir foi como um pesadelo em câmera lenta. Ele agarrou mamãe pelo pescoço, jogando-a contra o fogão a lenha. Ela bateu com força, caindo no chão, atordoada. Ele se virou para mim, os olhos injetados, a boca espumando de raiva. Agora tu vai ver o que acontece com filha que desrespeita o pai. Ele disse avançando. Ergui a faca, as mãos tremendo tanto que quase a deixei cair. Não chega perto, avisei, a voz falhando. Juro que uso. Ele riu. Uma risada feia, cruel. Tu não tem coragem nem de matar uma galinha. Vai fazer o que com essa faca, menina? Continuou avançando, confiante na minha fraqueza, na minha submissão habitual. Mas algo tinha mudado em mim. A garota assustada que aceitava tudo por medo tinha morrido na noite anterior, no chão daquela mesma cozinha. Quando ele tentou agarrar meu braço, a faca se moveu quase por vontade própria. Não foi um golpe calculado, planejado, foi puro instinto de sobrevivência. A lâmina encontrou carne, afundando até o cabo na barriga dele. Por um momento, ficamos os dois paralisados, olhando para a faca enterrada em sua carne, para o sangue que começava a escorrer, manchando sua camisa branca. Seus olhos encontraram os meus, cheios de choque e descrença. Tu me esfaqueou, ele balbuciou, as mãos indo para o cabo da faca, sem conseguir acreditar. Recuei, horrorizada com o que tinha feito, com o sangue que agora manchava minhas mãos. Ele deu um passo para a frente, depois outro, tropeçando, a mão ainda na faca. Então caiu de joelhos, depois de cara no chão de terra batida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mamãe se levantou lentamente, atordoada, olhando para a cena à sua frente. O marido caído, a filha em pé com as mãos ensanguentadas, a faca ainda cravada na barriga dele. Meu Deus, Josefa, ela sussurrou, levando as mãos à boca. O que fizemos? A realidade do que tinha acontecido me atingiu como um raio. Eu tinha esfaqueado meu próprio pai. Não importava o que ele tinha feito, não importava que fosse em legítima defesa. Na Caruaru dos anos 50, uma filha que matava o pai seria enforcada na praça pública depois de um julgamento que seria mera formalidade. Precisamos sair daqui, mamãe disse, recuperando-se do choque inicial. Agora, rapidamente, pegou nossa trouxa de pano de debaixo da cama, juntou o dinheiro escondido, enfiando-o no bolso do vestido. Eu continuava paralisada, olhando para o corpo no chão, para o sangue que agora formava uma poça escura. Ele está... Não consegui terminar a pergunta. Mamãe se ajoelhou ao lado dele, colocando os dedos no pescoço, procurando um pulso. Ainda está vivo, ela disse. Mas não vai durar muito, perdendo sangue demais. Uma parte de mim, uma parte que eu não sabia que existia, sentiu alívio. Outra parte sentiu horror pelo que tinha feito, pelo que tinha me tornado. Vamos, mamãe insistiu, puxando-me para a porta. Não temos muito tempo. Mas antes de sairmos, ela fez algo que nunca esquecerei. Voltou para o fogão a lenha, onde as brasas ainda ardiam sob as panelas. Pegou um punhado, soprando para reavivar o fogo, e jogou-o sobre a esteira de palha que usávamos como tapete. Em segundos, as chamas começaram a se espalhar, lambendo as paredes de taipa seca. O que tá fazendo? Perguntei, chocada. Apagando os rastros, ela respondeu, os olhos refletindo o fogo que crescia rapidamente. Ninguém vai saber o que aconteceu aqui. Vão pensar que foi um acidente, que ele estava bêbado e derrubou uma lamparina. Em minutos, a casa inteira estava em chamas. Fugimos pela porta dos fundos, correndo pelo quintal, pulando a cerca baixa, correndo pela rua escura sem olhar para trás. O clarão do incêndio iluminava o céu noturno e logo ouvimos gritos dos vizinhos, pessoas correndo para tentar apagar o fogo. Mas nós já estávamos longe, duas sombras na escuridão, fugindo como criminosas, que de certa forma éramos. Corremos até nossos pulmões queimarem, até nossas pernas fraquejarem. Só paramos quando chegamos à estrada que levava para fora da cidade. Para onde vamos? Perguntei ofegante, as pernas tremendo de exaustão e medo. Mamãe olhou para uma estrada escura à nossa frente, depois para o céu estrelado acima. Para qualquer lugar que não seja aqui, ela respondeu. Para qualquer lugar onde possamos começar de novo. E assim começou nossa fuga.
2 mulheres sozinhas num mundo que não era gentil com mulheres sozinhas, carregando um segredo terrível e a culpa que vinha com ele. Não sabíamos para onde estávamos indo, nem o que nos esperava. Só sabíamos que não podíamos olhar para trás. O que não sabíamos então é que aquela noite, aquele fogo, aquela faca marcariam o início de uma longa jornada. Uma jornada de redenção, de reconstrução, de aprender a viver com o que tínhamos feito e o que tinha sido feito conosco. Meus queridos que me escutam, sei que essa parte da história é difícil. Sei que muitos podem me julgar pelo que fiz. Mas antes de apontar o dedo, perguntem-se: o que teriam feito no meu lugar? Até onde teriam ido para proteger a si mesmos e aqueles que amam? Não estou pedindo absolvição, apenas compreensão. E talvez, se minha história puder ajudar, mesmo que seja uma única pessoa, a encontrar a coragem para escapar de uma situação de abuso, então todo esse sofrimento terá valido a pena. Se essa história está tocando seu coração, por favor, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que possa precisar ouvir essas palavras. Cada inscrição, cada compartilhamento é como uma mão estendida para alguém que está passando pelo que passei. E me conte nos comentários, até onde você já foi para se proteger ou proteger alguém que ama? Que momento de sua vida exigiu uma coragem que você nem sabia que tinha? Suas histórias me dão força para continuar contando a minha. Respostas que não tínhamos. Ele tá morto mesmo? Perguntei finalmente, quando já estávamos longe o suficiente para sentir que podíamos falar. Não sei, mamãe respondeu honestamente. Se o fogo não pegou nele logo, talvez alguém tenha conseguido tirar ele de lá. Mas com aquela facada e todo aquele sangue, ela não completou a frase. Não precisava. Antes do amanhecer, chegamos a uma encruzilhada. Um velho e desbotado sinal indicava Recife, 175 quilômetros para a direita. Campina Grande, 120 quilômetros para a esquerda. Para onde vamos? Perguntei, exausta, os pés em carne viva dentro das alpercatas gastas. Mamãe olhou para os 2 caminhos pensativa. Recife é grande demais. Vai ter polícia, perguntas. E tem uma prima em Campina, da época que morei lá, menina. Talvez ela ainda esteja viva. E assim decidimos nosso destino. Não por plano ou estratégia, mas por um vago laço de sangue e a esperança de encontrar um rosto familiar. Pegamos carona num caminhão de cana que ia para aquela direção. O motorista, um homem de meia idade com pele curtida pelo sol e olhos bondosos, não fez muitas perguntas. Apenas ofereceu o espaço na carroceria entre os fardos de cana recém-cortada. Tão fugindo de alguma coisa, né? Ele comentou, olhando para nossas roupas sujas, nossos rostos exaustos. Não vou perguntar o quê. Nesse mundo, às vezes fugir é o único caminho. Só conseguimos murmurar um obrigada, com medo que qualquer palavra a mais pudesse nos trair. A viagem na carroceria do caminhão foi longa e desconfortável. O sol nasceu forte, queimando nossa pele já castigada. A poeira da estrada de terra entrava nos olhos, na boca, grudava na pele suada. O cheiro doce da cana fermentando no calor misturava-se ao nosso próprio cheiro de medo e exaustão. Mas, apesar de tudo, havia uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez em anos, não estávamos sob o jugo dele. Não precisávamos ficar atentas ao som de passos pesados na calçada, ao ranger da porta anunciando sua chegada. Não precisávamos mais viver em constante estado de alerta, como animais acuados esperando o próximo golpe. Chegamos a Campina Grande no final da tarde do dia seguinte. A cidade era maior do que Caruaru, com ruas mais largas e movimento mais intenso. O motorista do caminhão nos deixou perto da rodoviária, desejando boa sorte. Para onde agora? Perguntei, sentindo-me pequena e perdida naquela cidade desconhecida. Primeiro, precisamos de um lugar para passar a noite, mamãe disse, prática como sempre. Depois procuramos minha prima Idalina. A última vez que soube dela, morava perto da feira central. Com o pouco dinheiro que tínhamos, conseguimos um quarto numa pensão barata na periferia da cidade. Era um lugar simples, com paredes descascadas e um colchão fino sobre uma cama de ferro que rangia a cada movimento. Mas tinha água corrente, o que nos permitiu tomar banho pela primeira vez em dias, lavando não apenas a sujeira da viagem,
mas tentando inutilmente limpar também as memórias. Sentada naquela cama estreita, olhando para a mamãe que penteava os cabelos molhados em frente a um espelho rachado, senti o peso de tudo que tínhamos vivido, de tudo que tínhamos feito. Mamãe, sussurrei, as lágrimas começando a cair. A gente é assassina agora? Ela parou de pentear o cabelo, olhando para meu reflexo no espelho. Seus olhos estavam cansados, mas firmes. Não, minha filha. A gente é sobrevivente. Fizemos o que precisava ser feito para não morrer. Naquela noite, dormi um sono profundo e sem sonhos, como não dormia há anos. Era como se meu corpo e minha mente estivessem exaustos demais até para pesadelos. Na manhã seguinte, começamos nossa busca pela prima Idalina. A feira central de Campina Grande era um labirinto de barracas coloridas, cheias de frutas, verduras, carnes, tecidos, ervas medicinais, artesanato. O cheiro de comida se misturava ao de animais vivos, de especiarias, de suor humano. Era um mundo completamente novo para mim, acostumada com a feira pequena de Caruaru. Perguntamos a vários feirantes se conheciam Idalina Pereira das Dores. Muitos balançavam a cabeça negativamente. Outros sugeriam lugares onde poderia estar. Passamos o dia inteiro nessa busca, até que uma senhora idosa que vendia ervas medicinais finalmente reconheceu o nome. Idalina? A parteira? Aquela que mora na Rua das Flores, perto do Cruzeiro? O rosto de mamãe se iluminou. Sim, deve ser ela. Ela sempre quis ser parteira. A senhora nos deu indicações precisas e seguimos para lá com o coração cheio de esperança. A Rua das Flores era uma rua estreita na parte antiga da cidade, com casas simples e bem cuidadas. No final dela, havia um grande cruzeiro de madeira, plantado no meio de uma pequena praça. A casa de Idalina era a terceira depois do cruzeiro, pintada de azul claro, com um pequeno jardim na frente onde cresciam ervas medicinais e flores coloridas. Uma placa simples na porta dizia: Idalina Pereira, parteira diplomada. Quando batemos a porta, meu coração estava tão acelerado que achei que ia desmaiar. E se ela não se lembrasse de mamãe? E se não quisesse nos ajudar? E se fizesse perguntas que não podíamos responder? A porta se abriu, revelando uma mulher de cerca de 50 anos, rechonchuda, com cabelos grisalhos presos num coque frouxo e olhos pequenos e vivos que pareciam ver além das aparências. Pois não? Ela perguntou, olhando-nos com curiosidade. Idalina? Mamãe perguntou, a voz trêmula. Sou eu, Antônia. Antônia das Dores, prima de segundo grau por parte de tia Sebastiana. Por um momento, Idalina apenas nos observou, confusa. Então, lentamente, o reconhecimento iluminou seu rosto. Antônia! Meu Deus do céu! Quanto tempo! Pensei que tinha morrido. As duas se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto eu observava, aliviada por termos encontrado finalmente um porto seguro. Idalina nos convidou para entrar, serviu café forte com biscoitos de polvilho e ouviu atentamente enquanto mamãe contava uma versão editada de nossa história, que meu pai tinha morrido num incêndio acidental, que não tínhamos mais nada em Caruaru, que precisávamos recomeçar a vida. Ela não fez perguntas sobre os detalhes, não quis saber por que eu me encolhia sempre que alguém levantava a voz ou fazia um movimento brusco. Havia uma compreensão silenciosa em seus olhos, o tipo de entendimento que só vem de quem já viu muita coisa na vida. Vocês podem ficar aqui o tempo que for preciso, ela disse finalmente. A casa não é grande, mas sempre cabe mais um quando se aperta. E assim começou nossa nova vida em Campina Grande. Idalina nos deu o quartinho dos fundos, que era pequeno, mas limpo e arejado. Mamãe logo começou a ajudá-la nas tarefas domésticas e, eventualmente, a acompanhá-la nos partos. Suas mãos habilidosas e seu jeito calmo eram perfeitos para o trabalho. Eu, com 15 anos, estava em uma idade difícil. Nem criança para ficar em casa, nem adulta com habilidades para trabalhar. Mas Idalina percebeu meu interesse por plantas e ervas medicinais e começou a me ensinar sobre suas propriedades curativas. Tu tem mão boa para coisa, ela dizia, observando como eu preparava cataplasmas e chás. Tenho o dom de curar. Era estranho ouvir aquilo, que eu tinha o dom de curar, quando minhas mãos tinham tirado uma vida. Mas havia algo reconfortante em aprender a usar plantas para aliviar a dor,
em ver o alívio nos rostos das pessoas quando um remédio que eu tinha preparado funcionava. Os meses foram passando e lentamente começamos a nos adaptar à nossa nova vida. O medo de sermos descobertas nunca desapareceu completamente. Cada vez que víamos um policial na rua, cada vez que alguém de Caruaru era mencionado, sentíamos aquele aperto no peito, aquele frio na barriga. Mas o tempo tem um jeito curioso de passar, de diluir até mesmo as memórias mais dolorosas, de transformar o extraordinário em rotina. Aos poucos, os pesadelos se tornaram menos frequentes. As mãos de mamãe pararam de tremer sempre que ouvia um barulho forte. Meu corpo deixou de se encolher instintivamente quando um homem se aproximava. Foi cerca de 6 meses depois de nossa chegada que notei as mudanças em meu corpo. Meus seios estavam mais sensíveis, minha cintura parecia um pouco mais larga. E meu sangue mensal, que nunca tinha sido muito regular, não vinha há quase 2 meses. No início, tentei ignorar os sinais. Convenci-me de que era apenas o estresse, a mudança de cidade, a alimentação diferente. Mas quando comecei a sentir enjoos pela manhã, não pude mais negar a realidade. Estava grávida. Grávida do meu próprio pai. A criatura que crescia dentro de mim era fruto daquela noite terrível, daquele ato de violência que tinha mudado tudo. Não sabia como contar à mamãe ou à Idalina. Como explicar sem revelar toda a verdade sobre o que tinha acontecido? Como dizer que carregava dentro de mim o filho do homem que eu provavelmente tinha matado? Uma noite, não aguentando mais guardar aquele segredo, esperei até ficar sozinha com mamãe no nosso quartinho dos fundos. Mamãe, comecei, a voz quase inaudível. Tem uma coisa que preciso lhe contar. Ela olhou para mim, os olhos já cheios de compreensão antes mesmo que eu dissesse as palavras. Acho que, no fundo, ela já sabia. Talvez tivesse notado as mudanças no meu corpo, os enjoos matinais, a forma como eu evitava certos alimentos. Tu tá esperando um filho, ela disse. Não era uma pergunta. Assenti, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Dele, acrescentei, embora não fosse necessário. Ambas sabíamos. Ela fechou os olhos por um momento, como se absorvendo o impacto daquelas palavras. Quando os abriu novamente, havia uma determinação neles que me surpreendeu. Vamos dar um jeito, ela disse, segurando minhas mãos entre as dela. Não é culpa da criança como foi feita. E não é sua culpa também. Mas o que vamos dizer às pessoas? Perguntei, aterrorizada com a ideia de que todos saberiam, que todos me julgariam. Diremos que tu era noiva em Caruaru, que teu noivo morreu no mesmo incêndio que levou teu pai. Ninguém aqui conhece nossa história, ninguém precisa saber da verdade. A ideia de construir outra mentira, de viver com mais um segredo, me pesava. Mas que escolha tínhamos? A verdade era terrível demais para ser dita. Quando contamos a Idalina sobre a gravidez, usando a história do noivo falecido, ela apenas assentiu, sem fazer perguntas. Mais uma vez, tive a impressão de que ela entendia mais do que deixava transparecer. Um bebê é sempre uma bênção, ela disse simplesmente. Não importa as circunstâncias. Os meses de gravidez foram difíceis. Meu corpo de 15 anos, ainda em desenvolvimento, lutava para acomodar a vida que crescia dentro dele. Os enjoos persistiram bem além do 3º mês. Tive pressão alta, inchaço nas pernas, dores constantes nas costas. Mas havia também momentos de uma estranha paz, quando sentia os primeiros movimentos do bebê, quando colocava a mão na barriga e percebia um pequeno calcanhar ou cotovelo pressionando contra minha pele. Era confuso sentir amor por algo que tinha sido concebido com tanta violência, tanta dor. A criança não tem culpa, mamãe repetia sempre que me via olhando para a barriga com expressão conflituosa. Ela é tua filha, antes de ser filha dele. Janeiro de 1954 chegou com um calor opressivo. Minha barriga estava enorme, desproporcional ao meu corpo magro. Idalina, com sua experiência de parteira, dizia que o bebê viria antes do fim do mês. E ela estava certa. Na madrugada do dia 17 de janeiro, acordei com uma dor aguda que começou nas costas e percorreu toda a minha barriga. Meu primeiro instinto foi ficar quieta, não incomodar ninguém, como tinha aprendido a fazer por anos sob o terror de meu pai. Mas a dor era forte demais para ser suportada em silêncio. Um gemido escapou de meus lábios, acordando mamãe que dormia ao meu lado. Já começou?
Ela perguntou, imediatamente alerta. Assenti, incapaz de falar enquanto outra contração tomava conta do meu corpo. Mamãe correu para chamar Idalina, e logo as duas estavam ao meu lado, preparando tudo para o parto. As horas que se seguiram foram um borrão de dor, suor e medo. Meu corpo jovem lutava para expelir aquela vida, para completar o processo que tinha começado na violência, mas que agora, estranhamente, parecia quase sagrado. Tu consegue, minha filha. Mamãe sussurrava em meu ouvido, segurando minha mão com força. Tu é forte, mais forte do que pensa. Depois do que pareceu uma eternidade, quando já achava que não tinha mais forças, ouvi o choro, forte, saudável, cheio de vida. Minha filha tinha chegado ao mundo. É uma menina linda, Idalina anunciou, colocando o pequeno embrulho vermelho e resmungão em meus braços. Olhei para aquele rostinho, para os olhos escuros que se abriam pela primeira vez, para os dedinhos minúsculos que se fechavam em torno de meu polegar. E naquele momento, todo o horror do passado, toda a confusão, toda a dor pareceu se dissipar. Maria das Graças, sussurrei, o nome vindo aos meus lábios espontaneamente. Minha pequena graça. Porque ela era isso. Uma graça inesperada em meio a tanto sofrimento, uma chance de redenção, um novo começo. E, assim, aos 15 anos, me tornei mãe. Não nas circunstâncias que teria escolhido, não da maneira que teria desejado, mas com um amor tão profundo e incondicional que às vezes me assustava. Maria das Graças, minha gracinha, era a prova viva de que mesmo das situações mais terríveis pode nascer algo belo, algo puro. E enquanto a amamentava naquela madrugada, observando seu rostinho pacífico no sono, fiz uma promessa silenciosa. Ela nunca saberia a verdade sobre sua concepção. Nunca carregaria o peso desse conhecimento. Para ela, seu pai seria sempre o noivo fictício que tínhamos inventado, um jovem honesto que tinha morrido tragicamente antes de poder conhecê-la. Era uma mentira, sim, mas uma mentira piedosa, uma mentira para proteger, para preservar sua inocência. E naquele momento, parecia o único presente que eu podia lhe dar. Ficou cravado em meu coração por décadas. Os primeiros meses com Gracinha foram um misto de alegria e exaustão. Meu corpo ainda estava se recuperando do parto, mas não havia tempo para descanso com um bebê recém-nascido. Noites em claro, amamentação dolorosa, fraldas de pano para lavar. Era um trabalho sem fim. Mas havia também momentos de pura felicidade. O primeiro sorriso de Gracinha, o modo como seus olhinhos se fixavam nos meus enquanto mamava, a sensação de suas mãozinhas agarrando meu dedo. Ela era uma bebê calma, que chorava pouco e sorria muito. Tem alma velha essa menina, dizia Idalina, observando como ela parecia observar tudo ao seu redor, com olhos curiosos e atentos. Mamãe foi meu apoio principal naqueles primeiros tempos. Ela assumiu muitas das tarefas domésticas para que eu pudesse me concentrar na bebê. E nos momentos em que eu estava exausta demais para seguir em frente, ela pegava Gracinha em seus braços e cuidava dela para que eu pudesse descansar um pouco. Tu precisa dormir, minha filha, ela insistia. Não adianta querer ser supermãe. Se tu adoecer, quem vai cuidar da menina? Idalina também foi fundamental nessa fase. Sua experiência como parteira incluía conhecimento sobre cuidados com recém-nascidos e ela me ensinou tudo. Como dar banho corretamente, como tratar assaduras com plantas medicinais, como acalmar cólicas com massagens suaves. Aos poucos, fomos estabelecendo uma rotina. Enquanto cuidava de Gracinha, também comecei a ajudar Idalina com a preparação de seus remédios caseiros. Descobri que tinha talento para isso. Minhas mãos pareciam saber instintivamente a quantidade certa de cada erva, o ponto exato da fervura, o tempo necessário para cada infusão. Tu nasceu para isso, Idalina comentava, observando como eu trabalhava. Tenho o dom da cura nas mãos. Era um elogio que me tocava profundamente, porque durante muito tempo achei que minhas mãos só serviam para causar dor, para destruir. A ideia de que podia usá-las para curar, para aliviar o sofrimento alheio, era uma forma de redenção que eu não esperava encontrar. À medida que Gracinha crescia, tornando-se uma menininha esperta e falante, nossa vida em Campina Grande ia se estabilizando. Mamãe começou a trabalhar oficialmente como auxiliar de Idalina nos partos.
ganhando uma pequena renda. Eu, além de ajudar com os remédios, comecei a vender doces caseiros na feira. Cocadas, pés de moleque, bolos de milho, usando receitas que tinha aprendido ainda em Caruaru. Com o tempo, a sombra do que tínhamos deixado para trás em Caruaru começou a diminuir. Não que tivéssemos esquecido. Algumas memórias são impossíveis de apagar completamente. Mas o medo constante, o olhar por cima do ombro esperando ver a polícia, foi lentamente dando lugar a uma cautela mais moderada. Em 1957, quando Gracinha tinha 3 anos, um acontecimento mudou novamente o curso de nossas vidas. Idalina, que tinha sido nosso porto seguro por tanto tempo, adoeceu gravemente. Um derrame a deixou parcialmente paralisada e com dificuldades para falar. De repente, os papéis se inverteram. Agora éramos nós que cuidávamos dela, retribuindo todo o apoio que nos havia dado. Mamãe assumiu a maior parte dos partos que Idalina não podia mais realizar, enquanto eu cuidava da casa e continuava com o preparo dos remédios, que agora eram nossa principal fonte de renda. Foi um período difícil. Idalina, sempre tão independente e forte, sofria com a limitação de seus movimentos, com a dependência que agora tinha de nós. Às vezes a pegávamos chorando silenciosamente em seu quarto, olhando pela janela para o jardim de ervas que ela não podia mais cuidar. "É assim que a vida é", ela disse uma noite, quando a encontrei desperta tarde da noite. "Um dia tu cuida, no outro tu é cuidada. A roda sempre gira." Aquelas palavras ficaram comigo. Uma lição sobre a natureza cíclica da vida, sobre como nada permanece igual para sempre, nem o sofrimento, nem a alegria. Gracinha, com sua energia infantil e seu jeito afetuoso, foi um raio de sol durante esse tempo difícil. Ela tinha um dom especial para fazer Idalina sorrir, mesmo nos dias mais sombrios. Sentava-se ao lado dela, contando histórias inventadas, mostrando os desenhos que tinha feito, cantando as cantigas que aprendia com as outras crianças da rua. "Essa menina tem luz própria", Idalina comentou uma vez, observando Gracinha. "Brincar no quintal. Nasceu de escuridão, mas carrega sol dentro dela." Aquele comentário me pegou de surpresa. Era a primeira vez que Idalina insinuava saber algo sobre as verdadeiras circunstâncias do nascimento de Gracinha. Nossos olhares se encontraram, e vi naqueles olhos cansados uma compreensão que ia além das palavras. "Tu sabe, não é?" sussurrei, sentando-me ao lado dela. Ela apenas assentiu, pegando minha mão entre as suas. "Sempre soube, minha filha. Não se vive tanto quanto eu vivi sem aprender a reconhecer certas coisas. Mas não faz diferença. O que importa é que tu pegou aquela dor e transformou em amor. Essa menina é prova disso." Chorei então. Lágrimas que tinha segurado por tanto tempo. Lágrimas de alívio por finalmente compartilhar aquele fardo com alguém que não me julgava, que entendia. Idalina viveu mais 2 anos, lentamente perdendo forças, mas nunca perdendo a lucidez ou o espírito. Quando finalmente partiu, numa madrugada silenciosa de 1959, foi como perder uma segunda mãe. Para nossa surpresa, ela nos deixou sua casa e tudo o que possuía. Para Antônia e Josefa, que me deram uma família quando eu já tinha perdido a esperança de ter uma. Dizia o testamento simples que ela tinha ditado a um escrivão meses antes. De repente, tínhamos uma casa própria, um teto que ninguém poderia tirar de nós, um lugar para chamar de lar. Era um presente inestimável para quem tinha vivido tantos anos na incerteza, na precariedade. A morte de Idalina marcou o fim de uma fase e o início de outra. Com Gracinha agora com 5 anos, decidimos que era hora de oficializar nosso negócio de remédios caseiros. Usando o conhecimento que tínhamos adquirido com Idalina, mamãe e eu transformamos a sala da frente da casa numa pequena farmácia natural. Remédios da Dona Antônia. Chamamos o estabelecimento em homenagem à mamãe, que aos 45 anos finalmente tinha um negócio próprio, algo que nunca teria sido possível na vida anterior que levávamos em Caruaru. Nossos remédios logo ganharam fama na vizinhança. Xaropes para tosse feitos com agrião e mel, pomadas para machucados à base de erva de São João, chás para cólicas menstruais,
cataplasmas para dores nas juntas. Pessoas vinham de vários bairros de Campina Grande em busca de cura para males que a medicina tradicional não conseguia resolver. Gracinha começou a frequentar a escola local, revelando-se uma aluna brilhante que aprendia tudo com facilidade. Impressionante. Sua professora, Dona Margarida, frequentemente nos dizia que ela tinha um futuro promissor, que deveria continuar os estudos além do primário, talvez até chegar à universidade. Ela tem cabeça para coisa. Dona Margarida insistia. Seria um desperdício não desenvolver esse talento. Aquilo acendia uma esperança em mim. A possibilidade de que minha filha tivesse oportunidades que nunca tive, que pudesse estudar, seguir uma profissão, ter uma vida completamente diferente da minha. Em 1962, quando Gracinha tinha 8 anos, um novo capítulo começou em nossas vidas. Um homem chamado Joaquim Ferreira começou a frequentar nossa farmácia, buscando remédios para sua mãe idosa, que sofria de reumatismo. Joaquim era viúvo, pai de 2 meninos já crescidos, e trabalhava como alfaiate numa loja no centro da cidade. Era um homem calmo, de fala mansa e gestos gentis. Nos primeiros meses, ele vinha apenas para comprar os remédios. Depois, começou a ficar um pouco mais, conversando sobre trivialidades, perguntando sobre as plantas medicinais, demonstrando um interesse genuíno no nosso trabalho. Para minha surpresa, descobri que não me sentia desconfortável em sua presença. Pela primeira vez desde aquela noite terrível em Caruaru, conseguia conversar com um homem sem sentir medo, sem ter aquela sensação de estar sempre em perigo. Mamãe foi a primeira a notar o interesse de Joaquim em mim. Aquele homem não vem aqui só pelos remédios, ela comentou uma noite, depois que ele tinha saído. Ele tem olhos para ti, Josefa. A ideia me pareceu absurda a princípio. Eu, uma mãe solteira com um passado que não podia revelar, atraindo a atenção de um homem respeitável como Joaquim? Era difícil acreditar. Mas ele continuou vindo, cada vez mais frequentemente. Começou a trazer pequenos presentes, uma fita para o cabelo, um pote de mel de abelha, um livro de poesias que achava que eu gostaria. Gestos simples, sem pretensão, mas que mostravam um cuidado que eu nunca tinha experimentado de um homem. Gracinha adorava quando ele aparecia. Joaquim sempre trazia uma bala ou um pequeno brinquedo para ela. Ouvia com atenção suas histórias da escola, respondia pacientemente suas perguntas curiosas sobre o mundo. Gosto dele, mãe, ela me disse uma noite enquanto a colocava para dormir. Ele é bom. Não é como os outros homens que às vezes vêm aqui e olham para a senhora de um jeito esquisito. Das bocas das crianças sai a verdade, dizem. E Gracinha estava certa. Joaquim era diferente. Seu interesse em mim era respeitoso, paciente, sem aquela urgência predatória que eu tinha aprendido a temer. Depois de quase 1 ano de visitas regulares, ele finalmente criou coragem para me convidar para um passeio na praça após a missa de domingo. Foi meu primeiro encontro, aos 24 anos, algo que meninas normais experimentam muito mais cedo. Lembro-me de estar nervosa, de não saber como me comportar, o que dizer. Mas Joaquim não parecia se importar com minha inexperiência, com meus longos silêncios, com a forma como às vezes eu me assustava quando ele fazia um movimento mais brusco. Tu não precisa ter medo de mim, Josefa, ele disse em certo momento, enquanto caminhávamos lentamente ao redor da praça. Sei que a vida não foi fácil para ti. Não sei exatamente o que aconteceu e não preciso saber se não quiser me contar. Só quero que saiba que nunca faria nada para te machucar ou a tua filha. Suas palavras, tão simples e sinceras, tocaram algo profundo em mim. Pela primeira vez, permiti-me considerar a possibilidade de confiar em um homem, de baixar as defesas que tinha construído ao redor do meu coração. Nosso relacionamento progrediu lentamente. Joaquim era paciente, entendendo instintivamente que eu precisava de tempo, que havia feridas antigas que ainda não tinham cicatrizado completamente. Ele nunca pressionou, nunca exigiu mais do que eu estava pronta para dar. E eu, aos poucos, fui aprendendo que nem todos os homens eram como meu pai, que existiam homens capazes de gentileza, de respeito, de um amor que não machucava, que não dominava, que não destruía. Em 1964, 2 anos depois de nosso primeiro encontro, Joaquim me pediu em casamento. Foi um pedido simples,
sem grandes gestos, apenas ele e eu sentados no banco da praça onde tínhamos tido nosso primeiro encontro. Não tenho muito a oferecer, Josefa, ele disse, segurando minhas mãos nas suas. Só uma vida honesta, um coração que te ama e a promessa de sempre respeitar e cuidar de ti e da Gracinha como se fosse minha própria filha. Era tudo que eu precisava ouvir, tudo que eu jamais tinha ousado esperar. Mas antes de aceitar, havia algo que precisava fazer. Preciso te contar algo primeiro, disse, a voz trêmula, sobre meu passado, sobre o pai de Gracinha. E então, pela primeira vez, contei toda a verdade a alguém fora da minha família. Contei sobre meu pai, sobre os anos de abuso, sobre a violência que levou à concepção de Gracinha, sobre a fuga desesperada de Caruaru. Não omiti nada, por mais doloroso que fosse reviver aquelas memórias. Quando terminei, estava tremendo, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Tinha certeza de que ele se levantaria e iria embora, que nunca mais o veria. Que homem aceitaria uma mulher com um passado como o meu? Mas Joaquim não se moveu. Seus olhos, úmidos de lágrimas contidas, me olhavam com uma mistura de dor e admiração. Obrigado por confiar em mim com essa história, ele disse finalmente, a voz embargada. Só faz com que te admire ainda mais por ter sobrevivido a tudo isso e ainda assim ser a pessoa gentil e amorosa que és. Então, para minha completa surpresa, ele repetiu o pedido de casamento. Agora, mais do que nunca, quero estar ao teu lado, se me aceitares. Nosso casamento foi simples, na pequena igreja do bairro. Mamãe, agora com cabelos completamente brancos, mas ainda forte e determinada, me acompanhou até o altar. Gracinha, aos 10 anos, foi nossa daminha de honra, radiante em seu vestido azul claro. Foi um recomeço, uma chance de viver o tipo de vida que tinha me sido negada, de experimentar um amor que curava em vez de ferir. Joaquim nunca tentou substituir a figura paterna para Gracinha. Ele sabia, melhor que ninguém, que essa era uma ferida que precisava ser abordada com delicadeza. Em vez disso, construiu seu próprio relacionamento com ela, baseado no respeito mútuo e no carinho genuíno. Mudamos para uma casa maior perto da alfaiataria onde Joaquim trabalhava. Mamãe veio conosco, é claro. Nunca considerei deixá-la para trás, não depois de tudo que ela tinha sacrificado por mim. A farmácia de remédios caseiros continuou, agora num espaço maior, com Joaquim ajudando na administração nos fins de semana. E assim, finalmente, encontrei uma paz que nunca pensei ser possível. Não era uma felicidade perfeita. As cicatrizes do passado ainda estavam lá. Ainda havia noites em que acordava gritando. Ainda havia momentos em que um gesto ou uma palavra me levavam de volta àqueles tempos terríveis. Mas agora eu tinha um lar seguro, uma família que me amava, um futuro que parecia promissor. E mais importante, tinha a certeza de que Gracinha cresceria em um ambiente completamente diferente daquele que eu tinha conhecido, protegida pelo amor de 3 adultos determinados a lhe dar a melhor vida possível. Era tudo o que eu podia pedir. Era muito mais do que jamais tinha ousado esperar. Posso seguir para a próxima parte da minha história? Uma sensação tão estranha que, no início, tinha dificuldade em me adaptar a ela. Tu precisa aprender a relaxar, minha filha, mamãe dizia, observando como eu ainda verificava as trancas das portas várias vezes por noite, como me sobressaltava com barulhos repentinos, como às vezes acordava no meio da noite para conferir se Gracinha estava bem em seu quarto. Estamos seguras agora. E estávamos mesmo. Joaquim era tudo que um marido deveria ser. Gentil, trabalhador, paciente. Ele entendia meus momentos de silêncio, respeitava meu espaço pessoal, nunca forçava nada que eu não estivesse pronta para dar. Nossa vida íntima, que eu temia tanto, revelou-se uma descoberta doce e lenta do que o amor físico poderia ser quando baseado em respeito e carinho mútuo. Gracinha florescia nesse ambiente seguro, inteligente e curiosa, devorava livros, fazia perguntas sobre tudo, sonhava com possibilidades que para mim, na idade dela, seriam impensáveis. Joaquim incentivava essa sede de conhecimento, trazendo-lhe livros sempre que podia,
conversando com ela sobre assuntos de gente grande, como ela dizia orgulhosa. Em 1966, 2 anos após nosso casamento, fui abençoada com outro filho. José Antônio nasceu numa madrugada quente de março, após um parto muito mais fácil que o de Gracinha. Diferente do nascimento tumultuado de minha primogênita, José Antônio veio ao mundo em circunstâncias de alegria e expectativa. Joaquim estava ao meu lado todo o tempo, segurando minha mão, enxugando meu suor, sussurrando palavras de encorajamento. Quando segurei meu filho nos braços pela primeira vez, um menino forte com os olhos do pai, senti uma mistura de emoções difícil de descrever. Amor, é claro, instantâneo e avassalador, mas também uma estranha tristeza, pensando em como a chegada de Gracinha tinha sido diferente, em como ela merecia ter sido recebida com a mesma alegria, a mesma celebração. Ele é lindo, disse Joaquim, os olhos brilhando, de orgulho enquanto olhava para o filho. Então, notando algo em minha expressão, acrescentou: assim como Gracinha era quando nasceu, tenho certeza. Era uma das muitas qualidades de Joaquim, essa capacidade de perceber o que eu estava sentindo, mesmo quando eu não verbalizava, de saber exatamente o que dizer para aliviar minhas preocupações. Gracinha, aos 12 anos, estava fascinada com o irmãozinho. Passava horas apenas observando-o dormir, contando-lhe histórias que ele certamente não entendia, prometendo-lhe que seria a melhor irmã mais velha do mundo. Posso ajudar a cuidar dele, mãe? Ela perguntava constantemente. Quero que ele cresça sabendo que pode contar comigo para tudo. Ver o amor dela pelo irmão, sem uma gota de ciúme ou ressentimento, apenas aumentava minha admiração por essa menina extraordinária, que, apesar de suas origens trágicas, tinha uma capacidade de amar que parecia não conhecer limites. Nossa família estava completa agora. Joaquim e eu, Gracinha e José Antônio, e mamãe, que aos 57 anos estava finalmente vivendo a velhice tranquila que merecia. A farmácia de remédios caseiros prosperava. A alfaiataria de Joaquim tinha boa clientela. Vivíamos com conforto modesto, mas digno. No entanto, como aprendi tantas vezes em minha vida, a felicidade raramente vem sem ser testada. Em 1968, um golpe inesperado nos atingiu. Mamãe, que sempre fora o pilar da nossa família, a rocha que me sustentou nos momentos mais sombrios, começou a esquecer coisas. No início, eram pequenos lapsos, onde tinha deixado as chaves, o nome de um cliente da farmácia, o que tinha ido fazer na cozinha. Mas rapidamente, a condição piorou. Ela começou a se perder no caminho para a igreja, a confundir os nomes das pessoas, a misturar o presente com lembranças do passado. O médico da cidade, Dr. Augusto, um homem respeitado que tinha estudado no Rio de Janeiro, diagnosticou o que chamou de demência senil. Disse que não havia cura, que só pioraria com o tempo, que deveríamos nos preparar para eventualmente cuidar dela como de uma criança. Foi devastador ouvir isso. Mamãe, que tinha sido tão forte, tão determinada, que tinha sacrificado tudo para me proteger, agora estava perdendo a memória, perdendo a noção de quem era. O que vamos fazer? Perguntei a Joaquim uma noite, depois que finalmente tínhamos conseguido acalmar mamãe após um episódio particularmente difícil em que ela achava que ainda estávamos em Caruaru, que meu pai poderia chegar a qualquer momento. Vamos cuidar dela. Ele respondeu simplesmente. Como ela cuidou de ti. Como ela teria cuidado de mim se fosse preciso. É isso que família faz. E assim fizemos. Reorganizamos a casa para que mamãe tivesse um quarto no térreo, mais fácil para ela se locomover. Arranjamos nossos horários de trabalho para que ela nunca ficasse sozinha. Aprendemos a ter paciência infinita quando ela fazia a mesma pergunta pela 10ª vez, quando acordava no meio da noite procurando por pessoas que não estavam lá, quando não reconhecia os próprios netos. Gracinha, agora adolescente, mostrou uma maturidade impressionante durante esse período. Assumiu muitas responsabilidades, ajudando a cuidar tanto da avó quanto do irmão pequeno, nunca reclamando, nunca mostrando impaciência. Vovó precisa da gente agora, ela dizia quando via que eu estava exausta. Descanse um pouco, mãe, eu fico com ela. Foi durante esse período difícil que a verdade sobre nosso passado quase veio à tona. Mamãe
Em seus momentos de confusão, frequentemente falava de Caruaru, misturando eventos reais com delírios. Numa tarde, enquanto Gracinha a ajudava a se vestir, ela começou a falar sobre a Noite do Fogo. Teu pai era um monstro, ela disse olhando para Gracinha, mas claramente vendo-me em seu lugar. O que ele fez contigo? O fogo foi pouco para ele. Devia ter queimado no inferno muito antes. Gracinha ficou paralisada, olhando para mim na porta do quarto, seus olhos cheios de perguntas que eu nunca quis que ela fizesse. Vovó está confusa, disse rapidamente, entrando no quarto e guiando mamãe para a cama. Está misturando histórias que ouviu com lembranças. Mais tarde, quando mamãe finalmente dormiu, Gracinha veio até mim na cozinha. Tinha 14 anos então, não mais uma criança, com olhos que pareciam ver muito além do que eu queria mostrar. Mãe, ela começou sentando-se à mesa comigo. O que vovó quis dizer hoje? Sobre meu pai? Sobre o fogo? Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Por anos, tínhamos mantido a história do noivo falecido no incêndio, uma mentira piedosa para protegê-la da verdade terrível. O que diria agora? Tua avó está confusa, repeti, sem conseguir olhar diretamente em seus olhos. Às vezes inventa coisas, mistura histórias que ouviu. Mãe, ela insistiu, sua voz gentil mas firme. Tenho 14 anos, não sou mais criança. Se há algo que preciso saber sobre meu pai, sobre nossa família, prefiro ouvir de você do que descobrir aos pedaços através das confusões da vovó. Naquele momento, olhando para minha filha, não mais uma menininha, mas uma jovem mulher com o direito de conhecer sua própria história, tomei uma decisão. Não lhe contaria toda a verdade, não ainda, talvez nunca. Algumas feridas são profundas demais para serem reabertas, algumas verdades pesadas demais para serem compartilhadas. Teu pai, comecei lentamente, escolhendo as palavras com cuidado. Não era um homem bom, Gracinha. Não era o noivo carinhoso que te contei. Era um homem violento, que machucava a mim e a tua avó. Suas mãos encontraram as minhas sobre a mesa, apertando-as em sinal de apoio. Respirei fundo e continuei. Houve um incêndio, sim. Na nossa casa em Caruaru. Teu pai estava lá dentro. Não sabemos se sobreviveu, porque fugimos naquela mesma noite. Viemos para Campina Grande para recomeçar, para ficar longe dele caso tivesse sobrevivido. Era uma versão editada da verdade, omitindo o abuso sexual, o estupro, a facada, o fato de que seu pai era também seu avô. Mas era mais honesto do que a história do noivo falecido, e esperava que fosse suficiente para acalmar sua curiosidade sem sobrecarregá-la com um conhecimento que poderia destruir sua autoestima, sua sensação de identidade. Gracinha ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo o que eu tinha dito. Finalmente perguntou: foi por isso que nunca falamos dele? Que não temos fotos, nem histórias? Assenti, incapaz de falar através do nó na garganta. E por isso que às vezes, quando algum homem levanta a voz ou faz um movimento brusco, você ainda se encolhe? Por isso que demorou tanto para confiar no pai José? Era impressionante como ela tinha observado, como tinha conectado os pontos ao longo dos anos, formando um entendimento mais profundo do que eu imaginava. Sim, respondi simplesmente. Ela se levantou então, deu a volta na mesa e me abraçou com força. Obrigada por me contar, mãe, sussurrou. Obrigada por me proteger dele, por nos trazer para uma vida melhor. Aquele abraço, aquelas palavras, foram um bálsamo para minha alma atormentada. Gracinha não me julgava, não me questionava, apenas aceitava e amava, com aquela capacidade extraordinária que sempre teve de ver além das aparências, de encontrar luz mesmo na escuridão. A partir daquele dia, nossa relação mudou sutilmente. Havia uma nova compreensão entre nós, um respeito mútuo mais profundo. Ela parou de fazer perguntas sobre seu pai biológico, aceitando que havia partes do passado que era melhor deixar enterradas. Em vez disso, concentrou-se mais em Joaquim, que sempre a tratou como filha legítima. Posso chamar você de pai? Ela perguntou a ele um domingo, após o almoço em família. Sei que não é meu pai de sangue, mas é o único pai que já conheci de verdade. Os olhos de Joaquim se encheram de lágrimas. Ele, que raramente demonstrava emoção abertamente, puxou Gracinha para um abraço apertado. Seria a maior honra da minha vida, respondeu, a voz embargada.
A condição de mamãe continuou a deteriorar. Em 1970, ela já não nos reconhecia na maior parte do tempo. Vivia presa em suas memórias, frequentemente chamando por sua própria mãe, ou falando comigo como se eu ainda fosse uma criança em Caruaru. Foi doloroso vê-la assim. Essa mulher que tinha sido tão forte, tão determinada, reduzida a uma sombra de si mesma. Mas havia momentos raros e preciosos, em que a névoa parecia se dissipar brevemente, e ela voltava a ser a mamãe que eu conhecia. Num desses momentos, cerca de 6 meses antes de sua morte, ela segurou minha mão com uma clareza nos olhos que não via há muito tempo. Josefa, ela disse, a voz fraca, mas lúcida, estou orgulhosa de ti, de tudo que superou, da mulher que se tornou, da mãe que é para teus filhos. Graças a você, mamãe, respondi, as lágrimas escorrendo livremente. E tudo o que sou é por causa da sua força, do seu amor. Ela sorriu, aquele sorriso que eu conhecia tão bem, que tinha sido meu porto seguro em tantas tempestades. Não, minha filha, tu sempre teve tua própria força. Eu só te ajudei a encontrá-la. Foi a última conversa realmente coerente que tivemos. Depois disso, ela mergulhou mais fundo em sua confusão, raramente emergindo. Quando finalmente partiu, numa noite tranquila de maio de 1971, foi como um suspiro suave, como se depois de tanto lutar, finalmente pudesse descansar. Seu funeral foi simples, como ela teria desejado. Um caixão modesto, flores do nosso próprio jardim, os poucos amigos que tínhamos feito em Campina Grande. Gracinha, aos 17 anos, segurou minha mão durante toda a cerimônia, seu rosto molhado de lágrimas, mas sua presença forte e reconfortante. Ela está em paz agora, mãe, disse quando voltamos para casa. Não está mais confusa, não está mais com medo, está finalmente descansando. Era um pensamento reconfortante, que depois de uma vida de luta, de sacrifício, mamãe finalmente tinha encontrado paz. Que não precisava mais se preocupar, não precisava mais me proteger, não precisava mais carregar o peso de nossos segredos. Mas sua ausência deixou um vazio imenso em nossa casa, em nossas vidas. Por tanto tempo, ela tinha sido o centro de nossa família, a raiz que nos mantinha ancorados, mesmo quando sua mente já não estava totalmente presente. Foi Joaquim quem me ajudou a atravessar esse período de luto. Com seu jeito quieto, mas constante, ele se tornou meu apoio, minha força, quando a minha própria falhava. Ela vai viver através de ti, ele dizia nos momentos em que me encontrava chorando sozinha na cozinha, olhando para uma cadeira vazia onde mamãe costumava se sentar. Através de Gracinha, de José Antônio. O amor dela não morreu, apenas mudou de forma. E ele estava certo. Nos meses e anos que se seguiram, encontrei mamãe em pequenos momentos, pequenos gestos, na forma como Gracinha inclinava a cabeça quando estava concentrada, exatamente como mamãe fazia, no gosto de José Antônio por cantigas antigas que mamãe costumava cantar, na minha própria determinação diante das dificuldades, uma qualidade que herdei diretamente dela. A vida seguiu seu curso, como sempre segue. Não importa quanta dor carregamos, quantas perdas enfrentamos. Gracinha terminou os estudos com honras, sendo a primeira da família a completar o que chamavam de 2º grau. Seu sonho de frequentar a universidade, algo impensável para mulheres da nossa condição apenas uma geração antes, parecia cada vez mais palpável. Quero ser professora, ela nos contou numa noite, os olhos brilhando de entusiasmo. Quero ajudar outras crianças a descobrir o amor pelos livros, pelo conhecimento, como meus professores fizeram comigo. José Antônio, agora com 5 anos, crescia forte e saudável, com a mesma disposição gentil do pai e uma curiosidade que lembrava a irmã. Os dois, apesar da diferença de idade, eram inseparáveis. Gracinha nunca cansava de ler para ele, de ensinar-lhe o que aprendia na escola, de incluí-lo em suas brincadeiras sempre que possível. Nossa farmácia de remédios caseiros continuava a prosperar. Com o tempo, expandimos o negócio, adicionando produtos de higiene natural, sabonetes de ervas, óleos para cabelo, cremes para a pele, que eu mesma formulava usando conhecimentos passados por Idalina e refinados com minha própria experiência. Joaquim,
Vendo o sucesso do empreendimento, decidiu deixar a alfaiataria para se dedicar integralmente ao nosso negócio familiar. A cidade está mudando, ele explicou. Cada vez menos pessoas querem roupas feitas à mão, mas remédios naturais, isso sempre terá procura. Ele tinha razão. À medida que Campina Grande crescia, modernizava-se, mais pessoas buscavam uma conexão com as tradições antigas, com formas de cura que seus avós conheciam. Nossa pequena farmácia se tornou não apenas um negócio, mas um ponto de encontro comunitário, um lugar onde as pessoas vinham não só para comprar remédios, mas para compartilhar histórias, buscar conselhos, encontrar conforto. E eu, que um dia tinha sido apenas uma menina assustada fugindo de um passado terrível, encontrei-me no papel de curandeira, conselheira, ouvinte. As pessoas confiavam em mim, respeitavam minha opinião, buscavam minha sabedoria. A senhora tem um dom, dona Josefa, diziam. Sabe exatamente o que precisamos, mesmo quando não conseguimos explicar direito. Não era um dom, eu sabia. Era experiência. Era conhecimento acumulado ao longo de anos. Era principalmente empatia. A capacidade de realmente ouvir, de realmente ver a pessoa à minha frente, de entender sua dor, porque eu mesma tinha experimentado dores profundas. Foi nesse período que comecei a perceber que meu passado, por mais terrível que tivesse sido, tinha me dado algo valioso, uma compreensão profunda do sofrimento humano, e com ela a capacidade de conectar-me com os outros em um nível mais profundo, de oferecer não apenas curas para o corpo, mas também para a alma. E assim, lentamente, a dor foi se transformando em propósito, as cicatrizes em marcas de sabedoria, a sobrevivência em uma vida plena e significativa. Não é o fim da minha história, meus queridos. Ainda há mais para contar, mais lições aprendidas, mais momentos de desafio e superação. Mas talvez seja um bom momento para fazer uma pausa e refletir sobre como, às vezes, as maiores bênçãos podem nascer dos lugares mais inesperados, como mesmo as experiências mais terríveis podem eventualmente nos levar a um lugar de maior compreensão, maior compaixão, maior conexão com os outros. Posso continuar com o final da minha história? Preço: o dom de ser ouvida, de ter minha história valorizada. Os anos foram passando, cada um trazendo suas próprias alegrias e desafios. No início da década de 1970, Gracinha realizou seu sonho de entrar na universidade. Foi a primeira pessoa de nossa família a conquistar esse feito, algo que me enchia de um orgulho tão grande que mal cabia no peito. É graças à senhora, mãe. Ela me disse na noite em que recebeu a carta de aceitação para o curso de pedagogia na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Foi a senhora que me ensinou a importância dos estudos, que trabalhou dobrado para que eu pudesse frequentar a escola, em vez de ajudar na farmácia em tempo integral. Mas eu sabia a verdade. O mérito era dela, de sua determinação, de sua inteligência brilhante, de sua capacidade de superar qualquer obstáculo com aquela força interior que sempre me impressionou. Talvez fosse esse o maior milagre da minha vida, que de tanta escuridão tivesse nascido uma luz, tão radiante quanto Gracinha. A ida dela para João Pessoa foi um momento agridoce. Por um lado, estava orgulhosa além das palavras. Por outro, sentiria uma falta imensa daquela presença constante que tinha sido meu apoio por tantos anos. Vou voltar todo final de semana, ela prometeu, abraçando-me na rodoviária. E em 4 anos estarei de volta para ficar, com meu diploma e tudo. José Antônio, então com 7 anos, chorou abertamente ao se despedir da irmã. Os dois tinham uma ligação especial, um vínculo que ia além da diferença de idade, um amor que me lembrava da relação que tive com mamãe, protetora e incondicional. Não fique triste, Zezinho. Gracinha consolou-o, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dele. Vou trazer livros novos toda vez que voltar. E quando você aprender a escrever direito, vai me mandar cartas contando tudo o que acontece aqui. Combinado? A casa ficou estranhamente silenciosa sem Gracinha. Mas a vida seguia seu curso. E logo, encontramos uma nova rotina. José Antônio, agora na escola, revelava-se tão inteligente quanto a irmã, com um talento especial para matemática e ciências.
Joaquim e eu continuávamos com a farmácia, que agora tinha se expandido para incluir uma pequena linha de cosméticos naturais que fazia sucesso entre as mulheres da região. As visitas de Gracinha nos finais de semana eram o ponto alto de nossas vidas. Ela chegava cheia de histórias sobre a universidade, sobre os colegas de diferentes partes do país, sobre os professores que tanto admirava. Seus olhos brilhavam com um entusiasmo que era contagiante, e por algumas horas nossa casa se enchia novamente daquela energia única que só ela conseguia trazer. Foi durante seu 3º ano de faculdade que Gracinha nos apresentou a Paulo, um colega de curso que tinha se tornado um amigo especial, como ela descreveu timidamente. Um rapaz alto e magro, de óculos e sorriso gentil, Paulo era filho de professores e compartilhava a paixão de Gracinha pela educação. Observei com interesse o modo como os dois interagiam, o respeito mútuo, a forma como pareciam completar os pensamentos um do outro, como riam das mesmas coisas. Era diferente de qualquer relacionamento que eu tivesse testemunhado na minha juventude, tão distante da dinâmica opressiva que conhecia entre meus pais. "O que acha dele, mãe?" Gracinha me perguntou mais tarde, quando estávamos sozinhas na cozinha. "Parece ser um bom rapaz", respondi honestamente. "Mas o mais importante é o que você acha dele, minha filha. Ele te respeita? Te faz feliz?" Seu rosto se iluminou com um sorriso que respondia melhor que qualquer palavra. "Sim, para as 2 perguntas. Ele me vê como sou, mãe. Não tenta me mudar, não tenta me diminuir. Conversamos sobre tudo. Sonhamos juntos com o futuro." Naquele momento, senti uma onda de gratidão tão intensa que quase me deixou sem fôlego. Minha filha, nascida de tanta dor, agora experimentava o tipo de amor que eu só vinha conhecer muito mais tarde na vida. Um amor baseado em igualdade, em respeito, em admiração mútua. Em 1975, Gracinha se formou com honras. A cerimônia foi em João Pessoa, e toda a família fez a viagem para prestigiá-la. Joaquim, José Antônio e eu, transbordando de orgulho ao vê-la receber o diploma, a primeira doutora da família. "Quero trabalhar com crianças de comunidades carentes", ela nos contou durante o almoço de celebração. "Aquelas que, como eu poderia ter sido, não têm muitas oportunidades. Quero mostrar a elas que é possível sonhar além das circunstâncias." Seu idealismo, sua determinação em fazer a diferença, me emocionavam profundamente. Em muitos aspectos, Gracinha tinha se tornado a pessoa que eu talvez pudesse ter sido se a vida tivesse me dado outras chances, outras oportunidades. No ano seguinte, Gracinha e Paulo se casaram numa cerimônia simples, mas cheia de significado. Ao vê-la caminhar em direção ao altar, radiante em seu vestido branco simples, não pude conter as lágrimas. Não eram apenas lágrimas de alegria, mas também de uma espécie de alívio profundo. O ciclo tinha sido quebrado. Minha filha não apenas sobreviveu, mas floresceu, encontrando um amor genuíno, construindo uma vida baseada em seus próprios termos. O jovem casal decidiu se estabelecer em Campina Grande, para minha alegria. Paulo conseguiu uma posição como professor na mesma escola onde Gracinha começou a lecionar. Compraram uma pequena casa não muito longe da nossa, permitindo visitas frequentes e jantares de família aos domingos. José Antônio, agora um adolescente de 12 anos, estava seguindo um caminho igualmente promissor. Com seu talento para ciências, já falava em se tornar médico, um sonho que parecia ambicioso para nossos padrões, mas que Joaquim e eu estávamos determinados a apoiar, assim como tínhamos feito com Gracinha. "Uma geração abre caminho para a próxima", Joaquim costumava dizer. "Nossos filhos vão mais longe porque podem subir nos nossos ombros." Em 1977, Gracinha nos deu a notícia que completaria nossa felicidade. Estava esperando seu primeiro filho. A perspectiva de me tornar avó aos 47 anos despertou emoções complexas. Por um lado, uma alegria imensa. Por outro, uma consciência aguda de como o tempo tinha passado, de quanto minha vida tinha mudado desde aqueles dias sombrios em Caruaru. A gravidez de Gracinha foi tranquila, completamente, diferente da minha própria experiência. Cercada de amor, cuidados médicos adequados e uma família que celebrava cada etapa, ela floresceu ainda mais durante aqueles 9 meses.
Camila nasceu em março de 1978, uma menina saudável, com os olhos do pai e o sorriso da mãe. Segurar minha neta nos braços pela primeira vez foi uma experiência quase espiritual. A sensação de que, apesar de tudo, a vida tinha um propósito, um significado, uma continuidade que transcendia o sofrimento. Individual. Ela é perfeita, sussurrei, observando os dedinhos minúsculos, o rostinho sereno. Tão perfeita. Gracinha sorriu, cansada, mas radiante. É estranho, mãe, mas só agora, segurando Camila, consigo realmente entender tudo que a senhora fez por mim. Todo o sacrifício, toda a coragem. Aquelas palavras tocaram algo profundo em mim, uma ferida antiga que finalmente começava a cicatrizar verdadeiramente. De alguma forma, o nascimento de Camila fechava um círculo, oferecia uma redenção que eu nem sabia que ainda buscava. Os anos seguintes trouxeram mais alegrias. O nascimento do segundo filho de Gracinha, Lucas, em 1980. A formatura de José Antônio no ensino médio, com notas que lhe garantiram uma vaga no curso de medicina da UFPB. A expansão contínua de nossa farmácia, que agora empregava 4 pessoas além de Joaquim e eu. Mas a vida, como sempre, traz seus desafios junto com as bênçãos. Em 1982, Joaquim sofreu um infarto enquanto trabalhava na farmácia. Não foi fatal, graças à rápida intervenção de um cliente que era enfermeiro, mas serviu como um alerta assustador. Preciso desacelerar, ele admitiu durante sua recuperação no hospital. Estou ficando velho, Josefa. Não posso mais trabalhar como antes. Foi um momento de reavaliação para nós dois. Joaquim tinha 65 anos, eu 52. Tínhamos trabalhado duro por décadas, construindo nossa vida do zero, superando obstáculos que muitos considerariam intransponíveis. Talvez fosse hora de pensar mais em nós mesmos, em aproveitar os anos que ainda tínhamos pela frente. Decidimos contratar um gerente para a farmácia, reduzindo gradualmente nossa participação no dia a dia do negócio. Isso nos deu tempo para outras coisas. Para Joaquim, significou mais horas no pequeno jardim que tinha se tornado sua paixão. Para mim, a oportunidade de finalmente aprender a ler e escrever adequadamente, algo que sempre desejei, mas nunca tive tempo para buscar. Gracinha, agora professora, respeitada e mãe de 2 filhos, encontrou tempo em sua agenda ocupada para me dar aulas regulares. Era uma inversão curiosa de papéis, a filha agora ensinando a mãe, mais uma que trouxe uma nova dimensão à nossa relação, um novo nível de compreensão mútua. A senhora é uma aluna muito aplicada, ela comentava com um sorriso, observando como eu praticava diligentemente as letras, como devorava os livros simples que ela me trazia, como avançava rapidamente para textos mais complexos. A habilidade de ler abriu um mundo inteiramente novo para mim. Pela primeira vez, podia absorver histórias, informações, ideias, sem depender de outra pessoa para interpretá-las. Era uma forma de liberdade que nunca tinha experimentado antes, um poder que me fazia sentir como se estivesse recuperando algo que me tinha sido roubado na infância. Foi durante esse período que comecei a pensar em escrever minha própria história. Não para publicação, não para que estranhos lessem, mas como um registro para minha família, para que Gracinha, José Antônio e eventualmente meus netos pudessem entender de onde viemos, o que superamos, como chegamos até ali. Acha que consigo fazer isso? Perguntei a Gracinha um dia, após uma de nossas aulas. Escrever tudo, desde o começo? Ela pegou minhas mãos entre as suas, seus olhos, tão parecidos com os meus, cheios de emoção. Claro que consegue, mãe, e será o presente mais precioso que poderia nos dar. E assim comecei, em um caderno simples de capa dura, a contar minha história. Era doloroso reviver aqueles tempos sombrios, lembrar detalhes que tinha tentado enterrar por décadas. Mas havia também algo catártico no processo, uma sensação de finalmente confrontar os fantasmas, de colocá-los no papel onde pareciam menos assustadores, menos poderosos. Não escondi nada, nem o abuso, nem a violência, nem a verdade sobre a concepção de Gracinha. Se este seria um documento para a posteridade, precisava ser honesto, completo. Minha família merecia saber a verdade, mesmo que fosse difícil de ler, mesmo que mudasse a forma como me viam. Levei quase 2 anos para completar o manuscrito, escrevendo um pouco a cada dia,
às vezes parando por semanas quando as memórias se tornavam insuportáveis, retomando quando sentia forças novamente. Quando finalmente terminei, tinha um documento de mais de 200 páginas, escritas à mão com a caligrafia cuidadosa que Gracinha tinha me ensinado. Durante todo esse tempo, não mostrei a ninguém o que estava escrevendo. Era um processo privado, íntimo, algo que precisava completar antes de compartilhar. Mas quando coloquei o ponto final na última página, soube que era a hora. Numa noite, depois que todos tinham ido embora do nosso tradicional jantar de domingo, entreguei o caderno à Gracinha. "O que é isso, mãe?" ela perguntou, folheando curiosa as páginas densamente escritas. "Minha história", respondi simplesmente. "Nossa história. Tudo. Desde o começo. Quero que leia primeiro, sozinha. Depois, se achar que deve, pode compartilhar com José Antônio, com Paulo, com quem você escolher." Ela olhou para o caderno com uma expressão solene, compreendendo imediatamente a importância do que estava recebendo. "Tem certeza, mãe?" Assenti. "Estou cansada de segredos, minha filha. Vivi a maior parte da minha vida carregando esse peso. Agora quero que conheça toda a verdade, por mais difícil que seja." Gracinha levou o caderno para casa naquela noite. Não falamos sobre ele nas semanas seguintes, embora eu pudesse ver em seus olhos que ela estava lendo, absorvendo, processando. Respeitei seu silêncio, entendendo que ela precisava de tempo, assim como eu tinha precisado de tempo para escrever. Finalmente, numa tarde chuvosa de domingo, ela apareceu sozinha em nossa casa. Joaquim tinha ido visitar um amigo e estávamos apenas nós duas, como tantas vezes ao longo dos anos. Ela colocou o caderno sobre a mesa da cozinha, seus olhos vermelhos e inchados, indicando que tinha chorado muito. Por um momento terrível, pensei que tinha cometido um erro, que a verdade tinha sido devastadora demais, que tinha destruído a imagem que ela tinha de si mesma, de sua origem. Mas então ela abriu os braços e eu corri para eles como uma criança. Nos abraçamos por um longo tempo, chorando juntas, sem palavras, apenas sentindo a conexão profunda que sempre existiu entre nós. Agora, ainda mais forte por não haver mais segredos, mais meias-verdades. "Obrigada por me contar tudo", ela disse finalmente, afastando-se apenas o suficiente para olhar em meus olhos. "Obrigada por confiar em mim com essa verdade." "Não está horrorizada?" perguntei hesitante. "Com o que aconteceu? Com quem? Com como você?" "Mãe", ela interrompeu gentilmente, "nada do que li muda quem eu sou. Nada muda o que você é para mim. A mulher mais forte, mais corajosa que já conheci. Se algo mudou, foi apenas minha. Admiração por você, que cresceu ainda mais ao entender tudo que superou. O alívio que senti naquele momento foi indescritível, como se um peso que carregava há 40 anos tivesse subitamente sido levantado dos meus ombros. O medo que tinha me acompanhado por tanto tempo, de que a verdade pudesse destruir nossa relação, de que Gracinha pudesse me culpar, me rejeitar, dissolveu-se completamente diante daquele amor incondicional. Nos meses que se seguiram, Gracinha compartilhou o manuscrito com José Antônio, que reagiu com a mesma mistura de choque, dor e, ultimamente, admiração profunda. Ele, que tinha escolhido a medicina como caminho, disse que compreendia melhor agora porque sempre sentira um impulso tão forte para curar, para aliviar o sofrimento dos outros. "Carregamos essas histórias em nosso sangue, mãe", ele refletiu. "Mesmo sem saber, estamos sempre respondendo a elas, sempre tentando curar feridas que nem sabíamos que existiam." Paulo, o marido de Gracinha, leu também, com a permissão dela e a minha. Sua reação foi de um respeito ainda mais profundo, uma compreensão mais completa da família da qual tinha se tornado parte. "Agora entendo", ele disse durante um jantar em família. "Por que esta família é tão especial, tão unida? Vocês passaram pelo fogo juntos e saíram mais fortes." A metáfora do fogo era particularmente apropriada, considerei. O fogo que tinha consumido nossa casa em Caruaru, que possivelmente tinha tirado a vida do meu pai, estuprador, tinha sido tanto destruição quanto purificação, o fim de uma vida de terror, o início de uma jornada de reconstrução. E agora, décadas depois,
olhando para minha família reunida ao redor da mesa, Joaquim, meu companheiro fiel, Gracinha e Paulo, construindo uma vida baseada em respeito e amor mútuo, José Antônio, a caminho de se tornar médico, meus netos Camila e Lucas, crescendo saudáveis e felizes. Sentia uma paz que nunca acreditei ser possível. Sim, carregava cicatrizes. Sim, havia memórias que ainda me faziam acordar no meio da noite, suando e tremendo. Sim, havia perdas que nunca seriam completamente compensadas. A infância que nunca tive, a juventude que me foi roubada, a mãe que perdi cedo demais. Mas havia também ganhos imensuráveis. A família que construímos a partir do nada, os laços de amor que nos sustentaram através de todas as dificuldades, a capacidade de encontrar alegria mesmo depois de tanto sofrimento. E havia uma lição, talvez a mais importante de todas, que mesmo das circunstâncias mais terríveis, das origens mais sombrias, pode nascer algo belo, algo luminoso, algo que transcende a dor e encontra significado além do sofrimento. Meus queridos que me escutaram até aqui, essa é minha história. Uma história de dor, sim, mas também de cura, de trauma, mas também de superação, de escuridão, mas também de luz, tanta luz. Se minha jornada tocou seu coração, se encontrou eco em suas próprias lutas, em seus próprios desafios, peço que se inscreva neste canal e compartilhe este vídeo. Não por mim, uma velha que já viveu mais do que jamais esperou, mas por outros que podem estar passando pelo que passei, que podem estar presos em situações que parecem não ter saída. Quero que saibam que há esperança, que é possível sobreviver, reconstruir, encontrar alegria mesmo depois das experiências mais devastadoras, que as cicatrizes que carregamos não nos definem, apenas marcam os caminhos que percorremos, as batalhas que vencemos. E quero ouvir suas histórias também. Nos comentários, conte-me, que desafios você superou? Que lições aprendeu no caminho? Que conselhos daria a alguém que está no meio da tempestade sem conseguir ver a luz? Cada história compartilhada é uma mão estendida para alguém que precisa de ajuda, um farol na escuridão para quem ainda está procurando o caminho. Juntos, podemos criar uma comunidade de apoio, de compreensão, de cura. Obrigada por me ouvirem, por me darem o presente da sua atenção, por honrarem minha jornada com sua presença. Cada um de vocês agora carrega um pedacinho da minha história, assim como eu carregarei um pedacinho das suas, numa teia invisível que nos conecta através de tempos e espaços, através de dores e alegrias compartilhadas. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos. E lembrem-se sempre, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Sempre.